se eu ganhasse R$1 cada vez que alguém decretou o fim do Brasil nos últimos 30 anos, eu já estava morando num paraíso fiscal sem me preocupar com o IPCA, sem me preocupar com nada. A mesma coisa vale para o agora vai também. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que a galera fala agora vai, agora o Brasil dá certo, também já estava bem rico. Mas como eu sou, né, brasileiro, eu gosto do Brasil. Não vou ficar falando mal do Brasil por falar. Mas hoje a gente vai fazer algo diferente aqui. Em vez de ficar aceitando esse pessimismo todo, sem questionar nada, vamos analisar ponto por ponto aqui. A gente tem essa matéria aqui, caminho sem volta. Brasil está caminhando para uma recessão, coluna do Carlos Lopes. Então vamos descer essa matéria pro play aqui, ver se faz sentido ou se é terrorismo econômico, enfim, né? Então, vamos, primeiro trecho aqui, né? A economia brasileira deve caminhar para uma recessão e não há muito o que possa ser feito dentro da estratégia atual de política econômica, em particular por duas razões. Primeiro, porque o motivo para essa desaceleração pode ser atribuído em grande medida a essa mesma estratégia. Em segundo lugar, os instrumentos tradicionais para suavizar os impactos sobre a atividade econômica têm seu uso limitado nesse momento. Faz sentido isso daqui? Na minha opinião, na minha humilde opinião, sim. Só que para você entender, a gente precisa ir algumas camadas mais para frente. O Brasil ele está enfrentando uma combinação perigosa de juros ainda elevados, baixo crescimento de produtividade ou nenhum e um cenário externo bem desafiador. Então, o ponto central aqui é que a própria estratégia econômica estaria puxando o freio do nosso crescimento. O governo optou por um modelo que busca equilibrar o aumento dos gastos sociais e investimentos públicos com uma política fiscal que tenta, ou finge que tenta, conter o avanço da dívida. Qual que é o problema? De qualquer forma, isso gera um conflito entre estímulo à economia e responsabilidade fiscal. Qual que é o resultado? Você está vendo. Mais impostos, né? Impostos acima de impostos ali, aumentando os impostos para ver se consegue fechar a conta mesmo gastando mais. E enquanto isso, o Banco Central ele mantém uma política monetária restritiva, porque a inflação não caiu, não cedeu o suficiente, então você tem um impasse. Se o governo gasta mais para estimular a economia, o mercado ele pode reagir mal, o juro futuro sobe, o investimento privado recua. Se o governo corta gastos para manter o arcabouço fiscal de pé, isso aprofunda a desaceleração econômica. O governo está bem ferrado, mas ele mesmo cavou essa cova. A política econômica está sim travando o crescimento. E você falar que não tem nada que possa ser feito, não tem o que possa ser feito. O governo poderia buscar medidas que incentivem o investimento produtivo sem comprometer o equilíbrio fiscal. Desoneração de alguns setores estratégicos, reformas estruturais que destravem esse crescimento. Só que vai fazer isso? Aí é que tá, né, meu querido? Não vai. E aí você vem aqui para a segunda parte. Ó. Nos últimos anos, a economia tem crescido acima da capacidade, enquanto a produtividade efetiva do trabalho, calculada pelo IBRE-FGV, se encontra praticamente no mesmo nível pré-pandemia. A renda disponível das famílias, que já inclui benefícios sociais, cresceu 14% no mesmo período. Só em 2024, o crescimento da renda foi 6,3% acima da inflação, ao passo que a produtividade ficou estagnada. Essa expansão, em ritmo superior ao da produtividade, pressiona o custo do trabalho, que é repassado para o restante da economia. Esse superaquecimento econômico fica bem claro nos números de inflação. Imagina que você chega no médico e o médico fala, você tá com infecção de garganta ou com infecção no ouvido, tá tudo ferrado, cheio de sinusite. Aí o médico fala para você, vou te passar aqui um anti-inflamatório, você vai tomar uma injeção e um antibiótico para você tomar durante 10 dias. Aí você fala, não, doutor, mas esse antibiótico aí eu já estou tomando. Eu tomo ele, faço o uso contínuo desse antibiótico. O médico vai olhar para sua cara e falar assim, você é maluco? Porque não vai adiantar nada. Você vai usar para curar a tua doença, algo que você já está tomando de uso contínuo e que te fez inclusive ficar doente, não vai servir para nada.
E é a mesma coisa que a gente se pergunta, o governo vai tentar resolver esse problema sendo que foi ele mesmo que causou, tá ficando maluco. O argumento aqui é bem claro, meus queridos, a renda das famílias cresceu mais rápido do que a produtividade e isso gera inflação. Esse é um dos grandes problemas da economia brasileira. Se as pessoas ganham mais, mas a economia não produz mais bens e serviços na mesma proporção, o resultado é pressão sobre os preços. Só que antes de entender por que uma economia pode piorar, você precisa saber o que caracteriza uma economia que vai bem. Inflação controlada, baixo desemprego e crescimento de produtividade. É isso daqui que faz uma economia ir bem. A gente não tem inflação controlada, a gente não tem mais produtividade, tá uma merda. Então, vamos chamar de capacidade de produção ou produtividade, né? O Y aqui, desse gráfico, que você está vendo, que você vai entender melhor. Então, esse YC seria a nossa capacidade de produção. Seria talvez aqui o nosso PIB potencial, enfim, do que você quiser chamar. E isso não é algo estático. Conforme a tecnologia avança, a capacidade de produção cresce, aumenta, a nossa capacidade aumenta. Né? Por isso que o PIB potencial não é sempre o mesmo, né? A não ser quando o país não tem ganho de produtividade. Aí sim fica sempre, ele não sai do lugar. Mas ao longo do tempo é natural que esse YC ele vá crescendo ao longo do tempo. Essa capacidade vai aumentando e a economia se ajusta para perseguir esse YC. Por isso que o PIB ele tende a crescer um pouquinho ano a ano. O que você tem que entender é que numa recessão, seja ela no Brasil, na China, nos Estados Unidos, isso é sempre parte de um ciclo econômico maior. Então, essa linha pontilhada aqui na imagem simula a tendência de crescimento na produtividade, na produção de bens e serviços de uma economia ao longo do tempo. Então, o governo, ele geralmente tem dois objetivos aqui, né? Ou pelo menos deveria ter. Quais seriam os objetivos? Fazer com que esse crescimento de médio e longo prazo seja o mais íngreme possível. E o segundo objetivo, reduzir essa flutuação desses ciclos econômicos, ou seja, tornar menores essas distâncias aqui na oscilação do crescimento do PIB. Esse aqui deveria ser, né, o objetivo. E o que isso tem a ver com o PIB do Brasil hoje? Porque o PIB do Brasil está crescendo, pô. A nossa economia está bombando, cresceu pra caramba, mais do que o esperado. Mas aí eu devolvo a pergunta para você. Seria possível o governo promover crescimento do PIB, que poderia ser, na verdade, uma recessão encomendada? Você lembra que eu te falei aqui do eixo horizontal, que mede a produção de bens e serviços na economia, aqui no YC? E no caso do eixo vertical aqui, a gente tem os preços na economia. Presta atenção que você vai entender aqui o que é essa bagunça chamada Brasil. E você tem também aqui a demanda agregada, que é essa linha azul aqui. A curva da demanda agregada representa a quantidade de bens e serviços que as pessoas estão querendo comprar, né, a um determinado nível de preço aqui, P. Tudo mais constante e óbvio. É claro que você tem uma relação inversa entre, né, o nível de preço e a quantidade de produtos que a galera quer comprar. Então, quanto mais barato, né, mais coisas as pessoas querem comprar. Né? Com preços mais baixos, as pessoas compram mais. Essa é a demanda agregada. Só que para comprar, você precisa ter oferta. Né? Vai comprar o quê? O que está à venda. E aí que eu te apresento aqui a oferta agregada de longo prazo, que é essa linha aqui vertical estabelecida acima do ponto do YC aqui, da nossa capacidade de produção, do nosso PIB. E por que está na vertical? Porque no longo prazo a nossa produtividade ela cresce e o nosso PIB também, gerando um pouquinho de inflação. Isso faz com que os preços subam. Então não seria exatamente uma linha, né, na vertical, seria mais ou menos assim, mas você entendeu. O que eu quero que eu quero te perguntar agora é: e se o governo fosse capaz de mudar essa curva aqui da demanda agregada, de DA, para um pouquinho para o lado, né, para fazer isso crescer artificialmente? A gente teria aqui DA linha. Então, o nosso PIB iria vir aqui de Y para Y linha. O que é que o governo iria fazer?
ele iria gastar mais, investir, vamos tacar dinheiro na economia. Em teoria isso é tudo muito bom, porque faz com que a economia, né, produza mais no curto prazo? Não sei, isso significa que o desemprego pode diminuir? Sim, e aí milhões de trabalhadores, né, ou pessoas que recebem Bolsa Família vão conseguir se sustentar e gastar e comprar um monte de coisa legal para suas famílias? Exatamente. Só que ao gastar mais, o governo faz isso, pelo menos no curto prazo, como está acontecendo agora, só que, infelizmente, tentar forçar esse crescimento não é fácil. Primeiro, porque não dá para você querer gastar e achar que num passe de mágica a capacidade de produção vai aumentar. Isso é impossível. E segundo que não adianta você querer tentar promover crescimento de PIB por política fiscal, gastando mais do que arrecada para sempre, porque não é sustentável. Quando o governo estimula a economia com mais gasto cada vez mais, como se não houvesse amanhã, é como se ela inicialmente se deslocasse do ponto A até o ponto B. O nível de produção da economia no ponto B realmente é maior? Sim, mas se a gente não tem mais produtividade de verdade, esse crescimento é temporário. Porque para você ter essa produção, você vai precisar gerar mais custos, você vai pressionar preço. E começa nas empresas isso daqui. Os custos sobem, elas repassam para os consumidores, aumentando os preços que são cobrados nos bens e serviços. E a economia se move desse ponto B aqui para algo próximo do ponto C depois. É que caso você não tenha reparado, é quase uma espiral isso, você tem gastos crescendo, salários sobem, os preços sobem e continuam subindo até que a economia esteja, mais uma vez, produzindo a mesma coisa. Só que quando? No ponto C. É meio que você está no mesmo lugar que você já estava, você vai ter uma recessão, só que tudo ficou um pouquinho mais caro, entendeu? Essa aqui é a anatomia da economia brasileira crescendo com base nisso, gerando inflação. Esse fenômeno não é novo no Brasil. Quando a renda cresce impulsionada por fatores como benefício social, reajuste salarial acima da produtividade, a inflação sobe. Não tem nem perigo, meu amigo. Isso aqui é certeza. Tá? Em 2024, a renda, como a gente viu, cresceu 6,3% acima da inflação. A produtividade ficou estagnada. A produtividade continuou aqui. Não adianta querer jogar para cá que não vai funcionar. Você vai ficar aqui, só que tudo mais caro. As empresas vão repassar para o consumidor. Tá? Então esse aumento de renda sem aumento de produtividade cria um ciclo problemático, mais inflação, juros mais altos para conter essa inflação e no fim uma economia travada que acaba assim entrando em recessão. Eu não estou falando que a inflação do Brasil é só culpa disso, que não tem fatores externos, é óbvio que tem. Mas qual que seria a solução? Investir em produtividade, atrair investimentos, né? Melhorar a infraestrutura do país, reduzir o custo do Brasil, essa burocracia, essa carga tributária infernal, essa insegurança jurídica absurda, incentivar a qualificação de mão de obra, inovação, né? Porque sem isso qualquer crescimento é artificial e é insustentável, você não está vendo que não tem jeito. E aí a matéria termina aqui, ó. A saída parece estar nas expectativas. Se o governo conseguisse convencer os agentes econômicos de que uma eventual mudança de estratégia será crível e permanente, a melhora da percepção abriria espaço para a queda dos juros e alívio das condições financeiras de curto prazo. O problema é que a única forma desse governo convencer os agentes econômicos é se ele disser que está saindo, está entregando o cargo ou perdendo a eleição. Esse convencimento tem se mostrado difícil. O desgaste da credibilidade do arcabouço fiscal, que tem se mostrado... É isso mesmo, tá? Não estou aqui querendo dizer, que torcendo para o Brasil, tomara que o Brasil entre em recessão, não. Mas não tem jeito, quando é isso que o governo tá plantando. E, meus queridos, se você já possui um patrimônio relevante investido, saiba que esse é um momento muito delicado. Você tem o Brasil, né, não precisando de ninguém para fazer as merdas dele sozinha, e o cenário global com Trump meio querendo taxar todo mundo, você precisa de um patrimônio estruturado que te traga proteção, dividendos e crescimento, acima de tudo proteção. Então se você quiser ajuda para montar o seu portfólio, estruturar, ter certeza, muito mais clareza de que você tem uma carteira de investimentos bem posicionada para atravessar cenários difíceis,
Clica aqui no primeiro link da descrição e conheça a minha consultoria de investimentos, a Lumen Investimentos. Preencha o formulário. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.